Seja bem-vindo, estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui na Novo Tempo. É o nosso terceiro estudo do primeiro capítulo. Estamos estudando o livro do Apocalipse. E é muito bom ter você junto com a gente, participando, se envolvendo também, tirando as suas dúvidas. Sempre ao vivo de segunda a quinta-feira, às 8h30 da noite. E lembrando que a nossa reprise também, no começo da tarde, na madrugada também. Recebemos recentemente um contato aqui dizendo, pastor, eu assisti na madrugada e tenho acompanhado aí, estava com insônia e acompanhei, foi muito bom e proveitoso para mim também. Tomara que o programa seja proveitoso para você, participe e eu lanço um desafio antes da gente começar oficialmente o programa de hoje. Você convidar os seus amigos, seus vizinhos, seus familiares, pessoas que poderiam estudar a palavra de Deus, já estão em casa aí tranquilos e nós vamos estudar juntos então o livro do Apocalipse. Após um rápido intervalo, eu vou apresentar para você então o nosso guia de estudo, a base do nosso estudo e também apresentar as pessoas que estão em contato com a gente. A gente volta já. O Escola Bíblica está só começando e a gente relembra você que nós estamos no terceiro estudo do primeiro capítulo. Desse guia de estudos que a Novo Tempo já tem oferecido para você em vários programas, essa é a nossa base de estudo. Sempre que a gente fala do Apocalipse, muitas pessoas têm receio, mas você está vendo aqui, olha, Apocalipse, revelações de esperança. São duas palavrinhas que são chaves aqui nesse estudo. Primeiro, que o livro do Apocalipse não é um segredo, é uma revelação. E isso nós começamos falando no primeiro dia. E o Apocalipse não pode trazer medo, ele tem que trazer esperança para mim e para você também. E você então pode participar com a gente, conhecer um pouquinho mais. O nosso primeiro capítulo está falando justamente sobre a revelação. Nessa primeira semana você tem acompanhado junto com a gente. E não se esqueça de pedir esse estudo, tá? Você pode entrar em contato em horário comercial e pedir esse estudo através do telefone 12 21 27 31 21. Anota aí no seu celular ou você pode baixar pelo site também. Se você quiser baixar e acompanhar agora aí no seu celular, no seu computador também, é o biblia.com.br. Você pode baixar gratuitamente esse material ou pedir também gratuitamente. Eu sempre vou começar o programa divulgando para você esse material que é extenso, bem preparado, foi preparado pelo departamento aqui da Novo Tempo, que também é o Escola Bíblica, onde as pessoas podem atender você e tirar suas dúvidas. E por falar em dúvida, hoje nós já temos algumas perguntas chegando aqui sobre o tema e nós vamos abordar então o terceiro assunto de hoje. Lembrando que você pode participar com a gente pelas redes sociais. E uma das maneiras de você participar é através do nosso Facebook. É bem fácil, você pode seguir as nossas redes sociais, que são as mesmas ali. Escola Bíblica NT, esse é o nosso Facebook. Você também pode seguir o nosso Instagram, Escola Bíblica NT, ou também o YouTube, Escola Bíblica NT, tá bom? Já tem algumas pessoas participando. Vou fazer o seguinte, antes da gente começar com o estudo, eu quero mandar alguns abraços para as pessoas que escreveram aqui. É um abraço muito especial para o Luiz Muaquese. Ele diz assim, eu estou estudando Apocalipse, a revelação, e eu quero também o estudo do Apocalipse. A gente acabou de falar então, Luiz, acompanha a gente, peço o seu estudo, Deus te abençoe muito, viu? E a Kátia Medeiros, muito bom seguir as redes sociais do Escola Bíblica. Temos também a Vera Pires, boa noite, gosto muito da programação de vocês e tenho aprendido bastante nesses primeiros dias aqui no Escola Bíblica. E é bom receber você também junto com a gente. Hoje, nós vamos prosseguir então o tema revelação. Ainda tem muita coisa pela frente, temos 18 semanas para estudar o Apocalipse e nós estamos apenas no primeiro estudo. E hoje, nós estaremos juntos, mas vamos orar. Primeiro nós vamos abrir o nosso coração para Deus, depois nós vamos abrir a palavra de Deus também. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, por mais essa oportunidade. E nós pedimos mais uma vez a condução do seu Santo Espírito. Por nós mesmos não podemos compreender,
mas fale a nós através da Tua palavra. Por misericórdia, nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu já começo fazendo uma pergunta para você. Você já ouviu alguém dizer para você que teve alguma revelação? Aconteceu certa vez comigo, né? E faz mais ou menos uns 4 a 5 anos, alguém chegou para mim e disse o seguinte: pastor, eu recebi uma visão essa noite que no próximo ano você vai receber uma grande bênção material, financeira, muito grande. E no primeiro momento a gente fica até pensando ali, né? O que essa pessoa está querendo dizer? Alguém de confiança, é alguém de boa índole, mas a gente fica receoso. O fato é que o ano passou e até hoje eu estou esperando isso. Bem dizendo assim, né? Muitas pessoas se dizem profetas, que têm sonhos e visões, mas não é necessariamente assim. Muitas pessoas têm essa pretensão, essa vontade, mas Deus escolhe pessoas específicas para momentos específicos. Nós vamos começar o tema de hoje, que é a partir da pergunta de número 7 do nosso guia de estudo, do primeiro capítulo, falando um pouquinho sobre alguns símbolos proféticos. No primeiro estudo, nós introduzimos, ontem falamos um pouquinho sobre o cordeiro e hoje nós vamos então a um terceiro, ou melhor, a um segundo símbolo profético bem interessante. Nós vamos seguir e acompanhar na tela aqui. A revelação é o tema da semana e uma primeira pergunta, e logo de cara você percebe a imagem de um dragão, né? A pergunta número 7 começa assim: o que significa dragão no Apocalipse? Você pode imaginar, né? Acompanhar comigo aqui e entender que essa trajetória, ela nos explica algumas lições. Mas o dragão no Apocalipse, ele é revelado a partir do livro de Gênesis. E nós vamos ver essa leitura aqui no Apocalipse que aponta para Gênesis também. Olha o que diz esse texto, Apocalipse 12, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o quê? Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E continua o texto. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Eu vou voltar ao texto aqui e começa dizendo o seguinte: foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Eu vou mostrar para você 2 imagens aqui, de uma serpente e de um dragão. A Bíblia começa já a descrever que o dragão, ele é exatamente o mesmo símbolo da serpente. Lembra que eu falei para você, no primeiro dia, no nosso primeiro encontro, que é impossível a gente entender o livro do Apocalipse se nós não nos reportarmos ao Antigo Testamento, a Gênesis? Exato, o mesmo enganador do livro de Gênesis, que nós poderíamos dizer assim, que possuiu uma serpente, que até então era maravilhosa, né? Tinha asas, a Bíblia diz assim. Ela foi então usada para enganar. Foi o primeiro médium, o primeiro meio pelo qual Satanás enganou. A serpente, ela também se torna então Satanás, o enganador do livro do Apocalipse. Agora, quando a gente fala em dragão, será que dragão existe? A Bíblia não menciona em momento nenhum a existência do dragão. O que nós sabemos que existe são os dinossauros, existiram os dinossauros, a Bíblia menciona isso. Não é o nosso estudo de hoje. Mas a Bíblia declara que quando aparece dragão em Apocalipse ou em qualquer lugar da Bíblia, esse é um símbolo de uma cultura pagã da época, da qual João, que escreveu o Apocalipse, ele se dirigiu a um público que tinha esse conhecimento. Então a Bíblia em momento nenhum diz que existiu de fato um dragão real, um dragão que soltava fogo pela boca, né? Nós já vimos por aí, algumas pessoas tatuam no braço aí dragões, você de repente em algum desenho animado ou de repente em algum filme percebeu essa imagem, mas a Bíblia diz que nunca existiu um dragão, era apenas um símbolo pagão de pessoas que acreditavam em seitas religiosas da época. Eu quero trazer para você uma informação a mais. Há alguns dias eu tive um privilégio e a oportunidade de ter uma palestra com Ranko Stefanovic. Ele é uma das maiores autoridades em Apocalipse da atualidade. Há mais de 30 anos,
ele palestra sobre teologia. Se você acompanha a Novo Tempo há um bom tempo, você deve ter assistido no programa Lições da Bíblia, que é um dos programas aqui. No estudo anterior, foi apresentado o tema do Apocalipse. E o Ranco, o pastor Ranco, foi quem escreveu esse guia de estudos sobre o Apocalipse. E uma coisa interessante que ele menciona, e que traz uma informação básica para nós nesse estudo, é que qualquer profecia do Apocalipse, isso é importante, ela tem que ser entendida primeiro como símbolos, depois como sendo literal. Ou seja, se você começa a ler o Apocalipse, tenha em mente uma coisa: antes de você achar que tudo é real, você tem que entender que tudo inicialmente é simbólico. Então não adianta nós lermos ali no Apocalipse um dragão e acreditarmos que é um dragão de verdade. Por detrás desse símbolo, dessa imagem, existe um significado mais profundo. Então nós não podemos pegar, por exemplo, 666, 144 mil, que são alguns temas que nós vamos ler, e entender tudo isso como sendo algo concreto, real. Por detrás de cada uma dessas palavras existem símbolos que representam outras circunstâncias, pessoas ou situações. E eu quero trazer para você então já mais uma pergunta. E agora a pergunta de número 8 do nosso guia. Se você está acompanhando, não se esqueça a pergunta de número 8 desse guia de estudos do nosso primeiro estudo. Vamos lá. Em frente à pergunta: o que significa o termo águas no Apocalipse? Nós aprendemos então aqui, ou relembramos, que dragão é a antiga serpente, o diabo, Satanás, e agora águas. E tem um dado interessante sobre águas, que diz assim: água, e isso a gente já sabe, mas é sempre bom relembrar, um líquido incolor, sem cor, inodoro, sem cheiro, composto de hidrogênio e oxigênio, ou seja, H2O. Mas tem uma informação bem prática aqui. Águas no Apocalipse representam duas palavrinhas: volume e quantidade. Lembre-se de uma coisa: João estava numa ilha, e você vê a imagem da ilha aí. Ao redor dele, volume e quantidade. Até então a gente não consegue entender exatamente o que significa água, mas a própria Bíblia, o próprio livro do Apocalipse, ele descreve o significado de águas. Vamos acompanhar. Olha o que diz o texto. Apocalipse 17, verso 5. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são o quê? Povos e multidões e nações e línguas. E eu volto a dizer para você, nós vamos estudar ainda vários aspectos do Apocalipse. Sempre que nós lermos águas, e for no sentido realmente literal, e nós vamos entender cada texto, representa o quê? Povos, nações, pessoas, multidões. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, já tem alguém que fez uma pergunta que eu vou fazer questão de responder. E eu quero abordar um pouquinho mais esse tema. Começamos falando sobre o dragão, sobre as águas, os símbolos, e a gente volta estudando um pouquinho mais acerca da palavra de Deus. É rapidinho, eu aguardo você, e é muito bom ter você com a gente aqui no Escola Bíblica. Até já! Já estamos de volta aqui no programa Escola Bíblica, estudando o primeiro capítulo sobre o tema Apocalipse e Revelações de Esperança. Nosso guia de estudos, que você pode entrar em contato com a gente, pedir também. Não se esqueça, hein? 0 Operadora 12 21 27 31 21, peça em horário comercial, tá bom? Ou baixa aí no biblia.com.br, baixa agora e você pode acompanhar com a gente também, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos para mais uma pergunta, mas antes eu quero mandar um abraço muito especial para as pessoas que acabaram de seguir a gente nas redes sociais, tá? A Camila Martins acabou de seguir a gente, a Eliane Quintino também, a Joyce Giro, o Gustavo Tavares e outras pessoas mais acabaram de seguir a gente aqui no Instagram. Por falar em participações, chegou uma pergunta para a gente aqui do Matheus Coimbra, você vai ver na tela agora, e a pergunta dele é mais ou menos assim, vou ler junto com você, tá? A pergunta é a seguinte: escatologia é algo que pode ser estudado fora da teologia? Então vamos tentar entender essa pergunta, Matheus, já que tem a ver com o nosso contexto de estudo de hoje.
A palavra escatologia, né, é uma palavra, toda vez que nós usamos a terminologia logia, quer dizer estudo, né? Teologia, escatologia. Teologia é estudo acerca de Deus. Escatologia, estudo acerca dos acontecimentos finais. Então a pergunta do Mateus é: eu posso entender os acontecimentos finais sem me envolver com a teologia? Olha, uma coisa é fato. Ontem mesmo eu mostrei aqui vários livros que tentam explicar o futuro sem a Bíblia. Mas eu diria que não é possível. Por que não é possível? Porque quem conhece o futuro? Quem dirige o futuro? As profecias que nós vamos estudar aqui, elas demonstram que existe um Deus que conhece o futuro. Tudo que o ser humano tenta ou propõe a apresentar sobre o futuro é pura especulação, né? É Deus quem conhece o futuro. Então, a teologia é a base da nossa compreensão sobre o futuro. Se nós deixamos Deus de lado, nós apenas podemos entender que são seres humanos, pretensos profetas, que dirão ou dizem: olha, eu conheço o futuro, mas é impossível. E uma segunda questão também, até respondendo, ajudando aqui essa hipótese de pessoas entenderem o futuro sem Deus, nós entendemos que existe um grande conflito, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso, um grande conflito entre o bem e o mal. E tudo o que acontece nesse mundo tem como base esse grande conflito, que tem a ver com teologia, que tem a ver com Deus. Como a gente pode entender o contexto de hoje, o futuro, sem Deus, sem esse grande conflito como base? Somente assim é possível a gente entender realmente o que acontecerá no futuro, se nós colocarmos Deus, a Bíblia e o conhecimento profundo da palavra de Deus diante de nós, ok? Eu vou fazer uma pergunta e é interessante, né? Normalmente quando a gente fala sobre símbolos, falamos aqui sobre dois símbolos, águas e também sobre o dragão. E ontem sobre o cordeiro. Você sabe me dizer qual livro da Bíblia tem mais símbolos? Você sabe? Eu descobri isso recentemente, achei interessante. Normalmente as pessoas pensam que é Daniel e Apocalipse. Mas o livro da Bíblia que mais contém símbolos é o livro de Salmos. Porque, na verdade, é um livro poético, né? E usa da poesia de maneira a interpretar algumas coisas. Por exemplo, o Salmo 23 é um salmo cheio de símbolos. O Senhor é o meu quê? Pastor. Deus é o nosso pastor de ovelhas? Não, o que está querendo dizer o texto, na verdade? Vamos tentar entender. Deus é aquele que cuida de nós. É um símbolo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em que? Pastos verdejantes. Deus faz eu e você deitarmos em pastos verdes? Não. Deus é aquele que nos protege, cuida de nós. No Salmo 23 nós vemos vários símbolos, o livro de Salmos é cheio de símbolos. E é importante a gente entender, mais uma vez eu digo, o contexto tanto dos livros proféticos quanto dos livros poéticos. E nós vamos então a mais uma pergunta aqui no programa de hoje. A pergunta então que chega até nós é a pergunta de número 9 do Guia de Estudos. Acompanhe junto com a gente, tá? Que advertência Deus nos faz ao interpretarmos as profecias? Olha, isso é muito importante. Muitas pessoas, a cada dia, têm a pretensão também de dizer que entendem de profecia, que conhecem, leem a Bíblia e começam, como bem entendem, apresentar as compreensões sobre teologia e sobre profecia também. Mas a Bíblia diz algo para a gente. Olha o que diz a palavra de Deus, 2 Pedro 1, verso 20. Sabendo primeiramente isso, olha só, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. E aí nós vamos com uma resposta conclusiva aqui. Cuidado com as interpretações pessoais. Muitas pessoas querem interpretar a Bíblia de forma pessoal. Existe um símbolo que eu já mencionei no programa de hoje, que ele é muito falado aí, né? O símbolo da besta. Vamos entender um pouquinho isso mais à frente. Que número é? 666. A Inglaterra, em 1665, teve uma crise tremenda e muitas pessoas morreram, dado a uma doença. E as pessoas da Inglaterra, nesse período, estavam receosas porque o ano de 1666 aconteceria. E muitas pessoas profetizaram na época
de que o mundo acabaria em 1666. Acabou? Não acabou. Porque pessoas quiseram interpretar textos bíblicos de uma maneira incompreensiva. Eu quero apresentar uma outra informação para você também. Você já ouviu falar ou até já viu o cometa Halley? Em 1910, um famoso jornal americano chamado The New York Times, o próprio jornal, mencionou que o cometa Halley passaria, muitas pessoas veriam, e na época um cientista mencionou que esse cometa soltaria um gás mortal e as pessoas seriam destruídas por esse gás mortal vindo do cometa Halley. E esse jornal famoso descreveu isso. O fato é que o fim do mundo não aconteceu. Vou mencionar mais um exemplo para você, esse mais próximo de nós. Uma seita chamada Heaven's Gate, em 1996, mais recente. Eu era um adolescente aí. Disse o seguinte, que após a vinda de um cometa, naves alienígenas iriam atrás e destruiriam a Terra. Muitos seguidores dessa seita foram para o deserto. 39 pessoas ficaram com medo da destruição do mundo e se suicidaram. O mundo não acabou por alienígenas. E nós vamos entender a conclusão desse mundo maravilhoso através da palavra de Deus. Antes, eu queria que você acompanhasse comigo mais uma pergunta que chegou para a gente. Mais uma jovem entrou em contato. Hoje, o Guia de Estudos falou exatamente sobre essas 3 perguntas. E você entendeu junto com a gente o significado de dragão, o significado de águas e qual cuidado que nós temos que ter com relação à interpretação das Escrituras, de profecias. Não interprete de maneira pessoal, particular. E olha uma pergunta que chegou para a gente aqui. A pergunta, nós vamos ler agora, é uma jovem. Temos o nome dela, Cíntia Maiara. Se a marca da besta for um chip e uma pessoa usar por inocência, é pecado? Se a marca da besta for um chip, em algumas outras palavras, eu vi a descrição dela, ela acreditando que de fato é um chip. Eu quero mostrar para você na tela uma imagem aqui, tá? E a imagem é a seguinte, um chip do Apocalipse. Já viu essa imagem ou imagens diferentes, pessoas colocando um chip na mão, na testa, como base em algumas referências do Apocalipse? Quero responder então para a Cíntia dizendo o seguinte, Cíntia, primeira coisa, mais à frente nós vamos estudar sobre isso. Mas quando a gente entende que o chip é algo que vai ser definitivamente colocado na palma da mão ou na testa, literalmente, há uma incompreensão nesse sentido. Nós estamos equivocados. A Bíblia diz que esse chip, ou seja, essa marca, ou melhor, ela é algo muito mais significativo do que um chip. Ou seja, não existe nenhum chip de fato que vai ser colocado. A marca não é um chip. E com relação à resposta, eu diria o seguinte, tudo que nós não entendemos, tudo que nós, porventura, estamos fazendo, acreditando que é o correto, Deus, na sua infinita misericórdia, bondade e justiça, Ele vai nos julgar para a salvação. Deus nunca vai condenar alguém que não teve oportunidade de conhecer. E até pessoas que tiveram oportunidade de conhecer e às vezes, porque foram ensinadas de uma forma agressiva, não aceitaram aquilo, Deus pode entender. E Deus pode renovar a compreensão dessa pessoa. Por exemplo, existem muitas pessoas que ouviram acerca de verdades bíblicas, mas quem ensinou essa pessoa foi tão fanático na forma de ensinar que essa pessoa não aceitou essa mensagem. E Deus é tão misericordioso que Deus vai entender porque naquele momento aquela pessoa não aceitou aquela mensagem. E Deus vai trabalhar mais uma vez no coração dessa pessoa. Deus é um Deus misericordioso. Hoje foi bem simples a mensagem, mas profunda ao mesmo tempo para cada um de nós. E a mensagem é que existem símbolos proféticos e nós devemos ter muito cuidado ao interpretar esses símbolos. Eu quero encerrar com você com o desafio de hoje. E o desafio de hoje você vai ver na tela. Buscar estar em conformidade com a Bíblia nas interpretações. Nem sempre é fácil a gente estar em conformidade com a Bíblia, entendendo
tudo o que ela quer nos ensinar. Mas Deus envia pessoas, envia caminhos, envia estudiosos que vão nos dirigir com certeza. E que Deus oriente você, para que a gente nessa trajetória, nessa temporada, a gente possa juntos estudar a palavra de Deus e compreender a vontade dEle para mim e para você também. Nunca se esqueça de uma coisa: Deus está no controle da história desse mundo. Deus está no controle da sua vida também. Nós vamos orar nesse momento, vamos falar com Deus. Bondoso Deus, grandioso Pai, muito obrigado por mais esse tema. Obrigado porque conhecemos mais algumas verdades da Tua Palavra, não de rótulos de igrejas, mas da Tua Palavra. Nos ajude a aceitarmos essas verdades, a vivermos. E nos ajude também, Senhor Deus, a buscarmos conhecer aquilo que o Senhor quer nos ensinar e não interpretar de acordo com os nossos interesses ou vontade. Abençoe cada telespectador, cada pessoa com as suas lutas, os seus dramas pessoais, pessoas doentes, pessoas sofrendo, e que tudo isso que aprendemos aqui seja um consolo na certeza que o Senhor cuida de cada um de nós. Pedimos isso e peço que o Senhor nos traga amanhã para estudarmos mais uma vez em nome de Jesus. Amém.